Aqui você fica por dentro dos temas contemporâneos com uma linguagem simples, objetiva, descomplicada. Vem com a gente, Rios do Conhecimento. Um mergulho no saber. Boa noite para você que está ligado na programação da Rádio Rios FM 95,7. O programa Rios do Conhecimento chega com mais um tema super importante para conversar com você. E você já sabe que pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, conferir os bastidores do programa pelo nosso Instagram, que é @Rios do Conhecimento. Segue lá porque a gente vai ter muitas novidades no ar. E para dividir a bancada comigo e para me ajudar a conduzir o programa de hoje, eu conto com a presença do meu querido Alex Bulcão. Tudo bem, Alex? Como é que você está? Tudo bem, Tânia. Quanto tempo, viu? Preparadíssimo. Boa noite para você, para os ouvintes da Rádio Rios FM 95,7, seguidores do nosso Instagram e a quem nos assiste nesse momento através do YouTube. Tânia, durante a semana foi divulgado na nossa página do Instagram que o tema desta excelentíssima quarta-feira será sobre as pirâmides, mas não aquelas construções egípcias que guardam segredos e conhecimentos, e sim sobre os golpes das pirâmides financeiras. Você, ouvinte ou espectador do YouTube, já teve essa dor de cabeça? Se sim, pode falar pra gente. E para não perder viagem, vamos falar também de planejamento financeiro. Como guardar e investir de maneira certa nosso suado dinheiro. Tânia, vamos conhecer nossos entrevistados de hoje? Vamos sim, aqui conosco para falar dos golpes das pirâmides. Contamos com a nobre presença do professor Carlos Anjos, que é graduado em Ciências Contábeis, tem especialização MBA em Auditoria e Perícia Contábil. Atualmente, o professor Carlos é coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Logística e também atua na FAMetro e na Santa Teresa. Seja bem-vindo, professor, é um prazer recebê-lo aqui. Satisfação toda é minha, agradeço mais uma vez esse convite, estou aqui compartilhando vários conhecimentos e vamos falar muito mesmo de pirâmides, né? E acredito que isso vai ter um tema que vai ser muito bom e bem discutido. E vamos lá, estou aqui para isso, falar o lado bom e falar do lado ruim, que às vezes só falo as coisas boas, mas também não quero ouvir o que é pirâmide, né? Pirâmide é complicado. Ok. Nosso segundo convidado é planejador financeiro, formado em administração, tem MBA em Finanças e Mercados Financeiros e de Capitais, certificado na Associação Nacional das Corretoras de Valores, é responsável por credenciar profissionais a atuar como assessores de investimentos junto à Bolsa de Valores. Atua neste mercado desde 2012, sendo que hoje possui um escritório próprio vinculados às corretoras. Seja bem-vindo, Paulo Antônio Marques. Boa noite, muito obrigado aqui pelo convite, professora Tânia. Adorei conhecer essa figura aqui do meu lado, professor Carlos. Obrigado vocês, muito receptivo. A gente tem muito assunto para conversar hoje e a ideia aqui é abrir os olhos, né? Que às vezes, né, pirâmide financeira parece um assunto que está batido no Brasil, mas o ouro, quando brilha, ele acaba cegando até o mais profundo perito. Então a gente vai mostrar aqui para vocês quais são as principais armadilhas desse jogo. Muito bem. Apresentações feitas, é hora de você ir lá no nosso Insta, @Rios do Conhecimento, seguir, compartilhar, deixar sua curtida e aproveitar para enviar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp. Deilson, solta aquela vinheta famosa. WhatsApp Rios 929 91 10 1599. Tudo bem, eu reforço aqui que você também pode fazer a sua pergunta pelo YouTube, que nós vamos ter o maior prazer em responder. Agora, Bulcão, a gente vai conferir a matéria do Cleuton Souza, que mostra, né, aí um pouco para a gente como funciona a pirâmide financeira. Então, só para a gente, né, ter aqui uma ideia do tamanho desse problema, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também pelo Serviço Nacional de Proteção ao Crédito, 6 em cada 10 brasileiros já foram vítimas aí de golpes virtuais. E dentro dessas práticas dos golpes virtuais, a pirâmide financeira tem sido a mais comum. Então, a gente vai conferir aí
o material do Cleuton. Imagina a cena. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp de um amigo e ele te apresenta um investimento com retorno rápido e um valor inicial baixo, que varia de 4 a 20 reais. Mas para ganhar mais, você precisa investir um valor maior. Se investir 550 reais, recebe 5.500 reais. Parece ótimo, não é? Mas pode ficar melhor. Para aumentar os seus ganhos, você precisa recrutar mais pessoas. Tudo via Pix, rápido e fácil. Você já ganhou pelos 20 reais que investiu. Então vai e transfere os 550 reais e parte em busca de mais gente para aplicar também. Uma das dificuldades é que você não vai ver a cor desse dinheiro investido. Essa forma de ganhar dinheiro tem o nome de pirâmide financeira. A aposentada Rosa Almeida fez um investimento na criptomoeda com o dinheiro que guardava do filho. Além do prejuízo econômico, a saúde e o sentimento de culpa tiram a paz de Dona Rosa. Tão doído, assim, eu me culpo tanto, principalmente por ter investido esse dinheiro do meu filho. Pirâmide financeira é uma prática ilegal que gera prejuízos pessoais e cria desconfiança em relação ao sistema financeiro. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em 2021 apontou que 16 milhões e 700 mil brasileiros já tiveram prejuízos por causa de golpes virtuais. A pirâmide financeira depende de muitos participantes. Para que a pessoa que entrou primeiro receba, é preciso que mais gente entre no esquema. A promessa de ganho fácil e rápido é atrativa, mas assim como um castelo de cartas, essa estrutura quebra e gera prejuízos. A auxiliar de produção Camila Galvão tinha um sonho, viajar com a família, mas foi surpreendida com o cancelamento da viagem. Ela entrou em contato com a agência de viagem e lhe fizeram uma proposta oferecendo um voucher, levando a consumidora à desconfiança e deixando-a em prejuízo. Eu não confio em pegar esse voucher porque eles não cumpriram com o papel deles, sabe? Era um sonho a ser realizado, eu ganho um salário mínimo, eu trabalho como auxiliar de produção, era um sonho, eu comprei em agosto do ano passado, paguei em 10 vezes no meu cartão de crédito. Como fugir dessa prática e proteger o seu dinheiro suado? É o que a gente vai saber agora. Muito bem, é o que a gente vai saber agora, né? Uma pergunta, né, inicial para o professor Carlos Anjos e também aqui para o nosso planejador financeiro, né? O Cleuton falou aí alguns aspectos, né, aspectos gerais, né, de uma pirâmide financeira. Mas eu gostaria que a gente conceituasse, né, qual é a característica, como se estrutura esse esquema que precisa, né, uma das características dele é um grande número de pessoas. Começando pelo professor Carlos Anjos. Bom, primeiro, não existe dinheiro fácil. Todo mundo há de convir comigo. Teu dinheiro é suado. Se teu dinheiro é suado, tu tem que estar bem atento a ele. Qualquer proposta com relação a ganhar o teu dinheiro suado com fácil, desconfie. Mas existe um problema hoje, não só aqui no nosso estado do Amazonas, mas no Brasil todo, e pelo qual o nosso grande amigo aqui vai tocar no assunto. Nós temos que aprender a ter educação financeira. A educação financeira hoje é de extrema importância. Não é só um cursinho. É estilo de uma faculdade. Você tem que compreender que o seu dinheiro não tem que ser investido de juros altos, com promessas de ganhos milionários, e no final você vai se quebrar. E quando você se quebra financeiramente, mas se quebra mais emocionalmente. Por quê? Porque todo o teu dinheiro suado foi embora. Então, hoje, pirâmide é ilegal no Brasil. Não existe regulamentação. É mentira. Então você tem que estar atento a todos os tipos de investimentos. Investimentos tem sim, tem vários legais, CDBs, entre outros, que a gente vai discutir no decorrer do debate. Paulo, ainda agora quando o Alex Bulcão fez, né, a chamada para o nosso programa,
ele perguntou, ele fez uma pergunta bem provocativa para você, né? A pirâmide financeira, ela é um investimento? E você respondeu de maneira provocativa também. Você falou, depende, né? E aí você fez uma promessa de explicar para a gente agora, né, esse ponto de vista aí. É um investimento? Com voltar à mesma ideia que eu estava conversando com o nosso colega aqui, depende. Se for da ótica do criminoso, da pessoa que está fazendo a pirâmide, para ele é um investimento, porque ele vai estar induzindo várias e várias pessoas a colocarem dinheiro dentro dessa prática, ao qual só ele é o beneficiário, né? É o maior beneficiário. Para o outro, que é o trabalhador, que é o pai de família, que é aquela pessoa que tem a sua pequena reserva, sua pequena poupança, que quer fazer algo, né, tentar fazer esse dinheiro render e ganhar a forma passiva, para ele é um prejuízo, né, um prejuízo extremo, porque muitas pessoas, por exemplo, eu sou assessor de investimento eu represento 2 grandes corretoras do país, né, e eu cheguei a ver pessoas que perderam o dinheiro de uma vida inteira. Chegaram pessoas que depositaram 5 milhões, juntaram dinheiro de pai, mãe, esposa, filhos, poupança de avós, colocaram numa pirâmide, foi muito famosa aqui, uma Unic, né, que estreou em 2018. Só para você ter uma ideia de como isso mexe com o emocional das pessoas, teve amigos meus que deixaram de falar comigo porque eles disseram bem assim, tu não vai investir porque tu é profissional do mercado, tu me diz que esse é pirâmide e tu é o bambambam da história e não vai, e acha que sabe de tudo. Então eu não vou mais falar contigo, porque tu é muito certinho e eu vou investir lá. Hoje esses caras já falam comigo dizendo que se arrependeram do que fizeram. Entendeu? E eu conheci uma pessoa que perdeu 5 milhões em uma pirâmide de uma financeira. vida de gerações, né? Dinheiro da esposa, da empresa, dos pais e dos filhos, entendeu? Dinheiro que os pais, os avós juntaram em gerações, deixaram para a geração e perdeu tudo no ano de 2018. E vale a ressalva que quando o cliente dele, eu tenho certeza, tinha conhecimento. Né? O dinheiro, ele não tem cor, ele não tem grau de instrução. Não tem. Então o senhor quer dizer com isso que qualquer pessoa de qualquer classe social, corre risco, nível de conhecimento está sujeita, está vulnerável a isso? Sempre. Porque como o Paulo falou, é o seguinte, o dinheiro, ele te dá uma sensação de lucidez, mas ao mesmo tempo, quando você cai na real, de cara, será que eu investi correto? Mesmo que você comprar um carro, eu preciso de um carro. É um investimento? É um tipo de investimento. Mas carro vai me deixar na mão? Depende. Então, hoje, a maior preocupação é quanto vale o teu dinheiro. Então, sempre falo isso para meus alunos, para colegas, meus clientes. O que tu queres fazer do teu dinheiro? Investe. Ele pergunta, que tipo de investimentos? Os mais seguros e legais. Muito bem. Nas últimas semanas, segundo o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, o deputado Ricardo Silva, do PSDB São Paulo, citou que a empresa 123 Milhas usou contas bancárias de familiares e empréstimos para maquiar a contabilidade e esconder rombo financeiro. E pode ter criado promoção de passagens baratas linha promo, apenas com o intuito de criar um esquema de pirâmide financeira para se manter de pé. Como a população pode identificar que está sendo enganada e deixar de cair nessas armadilhas? Olha, é muito simples. A primeira coisa, promessas. Se eu tenho uma promessa, vamos supor assim, pegando para o ambiente financeiro, que é da onde eu surjo. Se um grande banco, respeitado, que tem rating AAA, que é o rating mais seguro, ele te paga 1% numa aplicação de 100% de CDI, por que que o cara está me prometendo 20%, 30% ao mês? Então, assim, a pirâmide financeira, ela te encanta muito porque ela pega no ponto fraco do ser humano. Qual? A ganância. Eu quero fazer dinheiro rápido, quero prosperar rápido. Então eu quero botar R$100 e transformar esses R$100 em 10 mil, 100 mil até final do ano. Então essa agilidade, essa coisa muito rápida, ela se torna fascinante. Imagina, eu não vou ter nenhum esforço para transformar R$100 em 10 mil. Só que tem um detalhe, a gente que já trabalha no mercado financeiro, a gente tem um jargão. Qual é o jargão?
Não existe almoço grátis em finanças. Exato. Né? Isso é comum para qualquer profissional do mercado financeiro. Então, se eu estou te pagando uns juros de 20% ao mês, significa que o risco que você está incorrendo naquele investimento, ele pode ser o teu capital inteiro, o dobro do teu capital ou 100 vezes o teu capital. Porque existem investimentos na Bolsa de Valores que são extremamente arriscados. Quando eu estava conversando no intervalo, eu falei com a professora Tânia que existem os derivativos, né? Que são investimentos muito arriscados. Então, a primeira coisa que a pessoa que se propõe a investir, ela tem que conhecer o seu perfil. Até onde eu aguento? Qual é o meu limite de perda? Eu não aceito perder nenhum tipo de dinheiro. Então, você vai ter que procurar investimentos mais seguros. E aí você tem Tesouro Direto, você tem aí, como o nosso professor aqui colocou, o professor Carlos, tem o próprio CDB, tem a LCI, tem a RDB. Agora, se você tem, né, apetite para mais risco, aí você tem investimentos mais turbinados para isso. Mas, a priori, como é que eu faço para não cair nisso? Primeira coisa eu tenho que saber, as instituições que eu estou, elas são certificadas, elas são credenciadas nos órgãos de controle? Quem são os principais órgãos de controle? Você tem a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Por exemplo, para eu exercer minha atividade como assessor financeiro, assessor de investimento, eu tenho que tirar uma certificação que é a Ancord. Se você jogar o meu CPF, o CNPJ da minha empresa, no Google vai aparecer lá, vinculado à CVM, vinculado à Bolsa de Valores, vinculado à corretora X, à corretora Y. Se você jogar o meu CPF lá, você vai ver profissional habilitado para fazer esse tipo de gestão. O que a gente vê hoje? A gente vê muito youtuber fazendo gestão. Pois esse é um aspecto bem interessante, né, que eu queria falar com vocês, porque são pessoas que têm credibilidades e que têm, né, um número de seguidores ali e que a opinião delas tem um peso, né? E quem está aqui do outro lado que não tem esse conhecimento, né? Que mesmo especializado, como o professor Carlos falou, a pessoa está sujeita a isso. A gente está falando de um público classe média C. A pessoa pega ali as suas economias porque determinada figura pública, famosa, está dizendo que é confiável. Como que a gente pode proteger, denunciar esse tipo de prática? Você denuncia... Para quem a gente recorre? Entendi. Esses tipos de prática, como eu falei, você tem dois órgãos de controle no mercado, que é o primeiro é o Banco Central, o segundo é a CVM. A CVM, ela fiscaliza todos os profissionais de mercado de capitais. Quem são os profissionais? Assessores de investimento, que é o meu caso, gestores de investimento, que é aquele pessoal que cuida dos fundos de investimento, que são os assets, tá? Você tem lá as corretoras e as distribuidoras. Então, essa turma toda é fiscalizada pela CVM, inclusive os investidores, que se os investidores manipularem o mercado de forma ilícita, a CVM também multa, e são multas pesadas, 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, até o bloqueio do CPF dessa pessoa, a CVM pode bloquear. Então, a primeira coisa, aonde eu invisto? É uma instituição que ela é fiscalizada pela CVM. Se eu entro lá no site, aparece o CNPJ dela, então eu já tenho um ponto de segurança. Segundo, os profissionais que me atendem, eles têm certificação, CPA 10, CPA 20, CEA, que é especialista de investimento da Ambima, ele é Ancord, ele é CNPI, ele é CFP. Se ele tem essas certificações, ele vai ter o CPF dele também bloqueado não, que eu digo colocado na rede mundial de computadores, e vai ter lá o órgão responsável que vai fazer, como se fosse um conselho. Não tem o CRA, o CRM, você lá procura o médico, tem lá o CPF, essa coisa. A mesma coisa acontece com um profissional do mercado. Aproveitando o gancho dele, olha só, ele acabou de falar agora, rede social. A rede social vai te mapear quem é rico e pobre? Basta ter uma internet. Basta. Vocês concordam comigo? Sim. Acesse a internet, ele vai lá e veja, poxa, aquele cara está investindo e está ganhando dinheiro. Eu quero fazer a mesma coisa. Quer dizer, não adianta. Todo investimento tem risco. Sim. Não existe investimento sem risco. O que falta hoje é uma educação, bato nessa tecla, uma educação financeira e conhecimento. Não é preciso ter nível superior, não é preciso ter escolaridade superior para ter conhecimento de educação financeira. As escolas públicas falham e muito por causa disso, tantas Isso também as devia ser particulares. realmente mais reforçado, Com né? certeza, porque essa geração de agora é uma geração que tem acesso a tudo, diferente da minha geração que não tinha acesso a nada. A gente ia ter que ir para a biblioteca pública para ter conhecimento, fazer um curso. Agora, hoje não.
Professor, pegando ainda um aspecto da chamada que o Bulcão fez, né? Ele perguntou para você se a pirâmide financeira é algo recente, que agora está mais generalizado, acredito que por conta das redes sociais, né? Então, isso cria ali pontos frágeis, né, para que as pessoas caiam mais. Mas a pirâmide financeira, ela já é uma prática antiga, não? Sim, olha, eu digo isso na minha terra, no meu estado do Amazonas, minha capital, Manaus. A primeira vez que eu vi pirâmide foi na década de 90. Muita gente colocou dinheiro. Nessa muita gente, apenas um ganhou dinheiro. Eu vi gente quebrando e não tinha acesso à internet. Como a gente sabia que isso virou uma sensação tão grande, o ouvinte vai lembrar que eu estou falando. Se você tem mais de 40 anos, você vai lembrar. Fala logo o nome, né? Então, o que aconteceu nessa época? Muita gente, muito comerciante, investiu todo o dinheiro sem conhecimento e a maioria quebrou. Tem parentes meus que investiram e quebraram. Então, a primeira vez que eu vi na minha vida pirâmide e uma expressão chamada Ponzi. Uau, a gente vai já falar mais sobre isso, né, Alex? Bom, a conversa tá muito boa, mas vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, vai lá no nosso perfil do Instagram, segue, curte e compartilha. O perfil é @Rios do Conhecimento. E assista também pelo YouTube com imagem, viu, gente? Daqui a pouco a gente volta, já. Não sai daí, viu? Rios de Conhecimento. Ligando todo o Amazonas. Rios FM. Conheça o Jornal da Rios, o programa matinal de notícias da Rios 95,7. Cristóvão Nonato e Rosali Pinheiro levam até você as informações mais atuais e relevantes. Fique por dentro de tudo que está rolando na cidade em tempo real e acompanhe entrevistas exclusivas com personalidades de destaque em nossa região. O Jornal da Rios é o seu programa matinal com muitas notícias, análise e entrevistas de qualidade. Sintonize no Jornal da Rios de segunda a sexta-feira, das 6 horas às 9, aos sábados de 6 às 8 horas e aos domingos, das 7 horas às 7h30, na Rios 95,7. Oi, meus amores, eu sou Suelen Gonzaga, apresentadora do De Boa aqui da Rios FM, um programa que tem a melhor playlist do seu rádio. Todos os dias de segunda a sexta-feira, de 14 às 17 horas, a gente se encontra para ficar de boa aqui na 95,7. Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. E vem cair no Tirma dele. E hoje a noite é nossa e hoje Fala galera, tudo bem? Você já sabe que aqui na 95,7 tem um programa voltado para o esporte? Não? Então olha só, vou te fazer o convite. Todos os dias, a partir de 1h da tarde, aqui na 95,7, tem o seu Esporte Rios, ligando você a todos os esportes aqui no Amazonas e no mundo. Esporte Rios! Olá pessoal, tudo bem? Por aqui é Matheus Arruda e é o seguinte, todos os dias de 9 da manhã até o meio-dia, de segunda a sábado, nós dois temos um encontro marcado, sim, com o nosso programa Omelete Show, uma junção de tudo, um pouco de tudo do dial do seu rádio em 95,7. Não esqueça, viu? Prêmios, promoções, tem o nosso horóscopo, tem fofoca, tem notícia, as melhores músicas das rádios mundiais e, lógico, você participando junto com a gente, De volta com o Rios do Conhecimento, hoje falando sobre as fraudes que as pirâmides financeiras representam e, né, também vamos falar aí sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira. Conosco para explorar esse tema temos o professor Carlos Anjos, ele que é coordenador dos cursos de Ciências Contábeis na Faculdade Santa Teresa, e também contamos com a presença do planejador financeiro Paulo Antônio Marques.
Antes de passar aqui para o Bulcão, eu vou ler alguns recados, tá? Para o professor Carlos. O Matheus Ramos está dizendo assim, olha, o melhor professor. Só isso. E também o Antônio Anjos disse que o assunto é muito polêmico, no entanto, é extremamente importante conhecermos. Ele quer mandar ao professor Carlos Anjos um abraço, que é o irmão dele. E a Julie também está dizendo aqui que está ligada no nosso programa e está anotando aí todas as dicas. Obrigada, viu, pessoal? Agradeço a todos. Vamos lá. Bom, no último bloco, o professor Carlos Anjos tocou sobre o assunto de Ponzi. Então, professor, qual a diferença entre os esquemas de pirâmide e o esquema do Ponzi? Olha, o Ponzi ele nasceu e a pirâmide ele se aperfeiçoou. Só que essa aperfeiçoação, ela é uma metamorfose. São épocas diferentes. Sim. O primeiro crime de Ponzi, se não me falha a memória, foi em 1920, 1910. Por aí. 1910, perfeito, obrigado. Perfeitamente, Charles Ponzi. Né? Que ele foi preso em 1920, se não me falha a memória. Sim. De lá para cá, sempre houve pirâmides, só que nunca foram expostas. Como hoje, como eu falo, o que é exposição? Hoje os tempos mudaram. Uhum. Hoje você tem acesso a tudo e a todos. Você liga hoje o YouTube, você quer assistir um filme, a primeira imagem que vem são aquelas pessoas. Venha, vem investir, vem fazer um trend, vem fazer um curso. E é uma linguagem persuasiva, né? E o cara, poxa, você só não fica rico se você não quiser, né? Antigamente a internet era boca a boca. Mas agora não. Hoje você chega a tudo. E isso, como eu falo, você tem que ter uma educação financeira. Você tem que ter conhecimento financeiro. E eu digo sempre, se você não investir com segurança e com risco, porque todo investimento é risco. Sim. Então você tem que saber equilibrar essas duas categorias aí. Você tem que ter a consciência e o conhecimento que você vai ganhar, mas também você vai perder. E pegando esse gancho dele, por que ele diz que todo investimento é risco? Vamos lá. Qual é o fator de remuneração da poupança? É o risco do crédito imobiliário. Se houver risco, tem juros. Uhum. Ou seja, por que o risco da poupança é baixo? Porque o risco de crédito imobiliário de alguém não pagar é baixo. Uhum. Se fosse alta, a poupança te remuneraria mais, ia te pagar muito mais. Entendeu? Por que a renda variável traz mais dinheiro, as ações, com o longo do tempo? Porque o risco de uma empresa SA quebrar, o risco do produto fazer é muito mais alto. Engraçado, entendeu? Esses aspectos. Então você acaba tendo um retorno maior, entendeu? Então quanto maior é a tua rentabilidade, maior o risco que você tem que estar sendo colocado. Quanto menor a sua rentabilidade, menor o risco. Então por exemplo, tem muito investidor que chega lá no nosso escritório que diz assim, eu quero investir, mas eu quero ganhar 10% ao mês. Aí eu faço a pergunta para ele bem assim, quanto tu tolera perder? Eles não sabem responder. Então, se você não tolera perder nada, teu investimento é poupança e CDB. Você tem o perfil de investidor conservador. Se você já tolera perder alguma coisa, você já passa a ser moderado, já aceita ali um grau de investimento em ações. Agora, se você tolera perder o capital, você passa a ser um investidor que a gente chama de arrojado, agressivo, e lá você passa a trabalhar com derivativo, operações internacionais estruturadas, já começa a ter as operações. E você passa a ter ganhos maiores, também como perdas maiores, porque você está num risco global de mercado, né? Voltando à história da pirâmide de Ponzi, que começou em 1910, né? Tem muita gente que acha que pirâmide é só você oferecer vantagens financeiras. Não, existem pirâmides também disfarçadas de marketing multinível aí no mercado. Não é pouca, não. E não é tem pouca. Muito, tem tá? É isso que eu queria que você explorasse, que, por exemplo, você falou ainda há pouco, né? Tanto o professor quanto você. Que quem é o faraó aqui, né? Várias aspas aí, tá? Só para a gente ilustrar para o nosso ouvinte. Quem é o faraó que está no topo da pirâmide, ele ganha. Sim. Tá? As pessoas que estão na base, tá? Que estão construindo ali, elas geralmente, né? Elas perdem. Como é que funciona isso? Como é que surge uma pirâmide? Pirâmide eu tenho que ter lá um cabeça. Sim. Esse cabeça tem que ter uma estrutura com outros caras que têm ou poder aquisitivo igual ao dele ou superior para que mantenha a pirâmide. Qual é a ideia da pirâmide? Traga mais.
Você tem que trazer mais gente. Por quê? As pessoas que vão entrar na pirâmide vão estar pagando aqueles que já estão lá. Então, eu tenho a primeira sequência. Depois, quando vem uma segunda sequência de andantes, eu tenho que trazer mais gente para pagar essa sequência. Aí você vai aumentando a base. Vai aumentando a base. E o risco também. de quebrar mais. Quando que a pirâmide quebra? Quando eu já não consigo trazer mais gente e não sustento a base. E não tem como circular o dinheiro. Né? Aí, ó, além desse esquema de Ponzi que foi de 1910, a gente tem um outro lá que foi do Bernard Madoff. Madoff. Né? Madoff, 1938. Esse cara, ele praticamente quebrou os Estados Unidos mais de 65 bilhões de dólares. Esse cara rodou numa pirâmide. Não consegue nem mensurar o que é isso, né? Eu não consigo mensurar também não, mas a gente teve uma recente aqui no Brasil, né? Por que pirâmide é tão atrativa? Quem que vai resistir a uma passagem que custa R$200? Um ator famoso, pegamos um ator famoso, um youtuber com um grande número de seguidores. É fácil induzir, o cara começa lá a alugar carro, começa a alugar casa, começa a mostrar. E aí a gente tem, por exemplo, recentemente, a gente teve uma pirâmide chamada Bryce Company. Né? Exato. Bryce Company, é verdade. Bryce Company. Isso. Estourou essa semana. A CVM multou, Comissão de Valores Imobiliários. Essa pirâmide, ela trazia ganho de 8% a 10% ao mês. Quem ela utilizou para fazer isso? Duas figuras muito conhecidas no meio artístico. Usou o nosso querido Popó, que é o lutador, e utilizou a Sasha Meneghel. Quando a pessoa olha que tem atores, atrizes, que tem pessoas famosas no circuito, eles aumentam a credibilidade. E a segurança de investir dinheiro, você acha, poxa, se ela está investindo, ela está ganhando. Ela tem razão, aquela né? sensação. Sim. Olha, a Rose faz uma pergunta bem legal aqui. Primeiro que ela diz que o professor Paulo Marques é um ótimo consultor de investimentos. Ela faz uma pergunta interessante para vocês dois, olha. Corretoras de criptomoedas podem ser consideradas uma espécie de pirâmide financeira? Pode e não pode. Voltando à primeira... Isso é que mata a gente, sem certeza. Pois é, pode ou não pode. Vamos lá, bem didático, gente. Você tem que olhar o que o órgão regulador diz. Quem é o órgão regulador dos investimentos? Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Se você acessar o site da CVM, fizer uma consulta lá, que está disponível o CNPJ das instituições, e aparecer lá o CNPJ da corretora que você investe em criptomoeda, você está seguro. Você não tem problema nenhum, porque o órgão regulador certifica. Investiga, certifica, audita. Audita, pune e ainda apreende os bens. Tá? Agora, se você entra no órgão da CVM, coloca o CNPJ ou o CPF da pessoa que está te atendendo, não tem nenhum dado, não tem nada, você está numa pirâmide financeira. Então a gente tem que adotar esse hábito de consultar lá na comissão. Os fiscalizadores, os órgãos Eu bato na tecla. Isso se chama educação financeira. Entendeu? É conhecimento. Mas é conhecimento, foi como ele falou. O que eu tenho, o que eu me preocupo? A Rose é cliente nossa lá do escritório, ela acabou de me passar a mensagem aqui que está assistindo. O que eu me preocupo? Eu dou curso para os meus clientes, ensinando para ele o que é uma ação, o que é um tesouro direto, o que é um fundo imobiliário, como é que investe, o que é uma opção, qual é o risco, como é que eu ganho, como é que eu perco, qual é a segurança, qual é a garantia. Então a gente fala tudo isso para o investidor. Para quê? Para ele ter segurança do que ele está fazendo. Tem muito investidor que chega comigo e diz, Paulo, eu vi lá na internet tal, que se eu fizer tal investimento é bom. Aí eu digo para ele, tá, você conhece toda a regra desse investimento? Ele diz, não. Aí eu pego, faço um áudio para ele, monto toda uma situação e mando para ele. Aí ele diz assim, realmente não é para mim. Sabe qual ele tocou num assunto importante aqui, que eu vou aproveitar teu gancho. Existe dois tipos de raciocínio para o investimento. Ele vai concordar comigo. Existe as leis, que é o legal, e o operacional. Eles só querem o operacional. O legal, eles não querem conhecer. Gente, eles somos nós que não procuramos nos informar, como ele tem um escritório credenciado, auditado, por que ele não vai lá? Por exemplo. Você está entendendo? Qual é o risco? Por exemplo, para o nosso escritório funcionar, a gente tem que obedecer a resolução, a instrução CVM 178 de 2023, que mudou agora a nossa legislação. Para um fundo de investimento funcionar no Brasil, ele tem que obedecer a instrução CVM 555 e a nova resolução que saiu esse ano, a 175. Então, você tem uma série de regras, né?
como eu te falei, não quero cair em golpe financeiro. O que eu tenho que procurar? Os reguladores. São as primeiras pessoas que eu tenho que procurar. A segunda situação, tecla dele, educação financeira. Existem locais sérios para o investidor estudar. Quais? Primeiro local que eu dou como dica é o próprio site da Bolsa de Valores. Tem lá, B3 Educação. Isso. Você acessa lá, você aprende o que é tesouro Free of direto. charge, viu? Olha, É legal. free. É free. Free, não Tá paga ouvindo? nada. E é maravilhoso e recomendo. B3 Educação. Você não paga nada, você não Fica pro ouvinte desembolsa preciosa. nada. Você entende o que é uma ação, você entende o que é um derivativo. Os riscos, você entende tudo bonitinho. B3 Educação, o próprio site da Bolsa de Valores de São Paulo, B3, Bolsa Brasil Balcão, tá? Uhum. O outro site que é Verdade, muito bom, que você pode ver, chama-se Portal do Investidor, que é o próprio site da CVM. Lá no Portal do Investidor, no próprio site da CVM, vocês vão encontrar uns livros, são 5 livros, são chamados de livros top CVM. Lá nesses livros top CVM, que são escritos por vários profissionais de mercado, você vai lá entender o que é o mercado, o que é uma ação, o que é o sistema financeiro, como é que ele troca os juros, como é que ele faz o ganho. Então você vai entender quem são o papel dos reguladores, dos agentes. E no site do Banco Central você tem o Portal do Cidadão. Lá você faz curso e detalhe, no Portal do Cidadão você faz curso e ainda imprime o certificado. Que maravilha. Olha aí, alunos de contabilidade, administração, economia. Tá? Ainda vou dar mais um. Tá? O próprio site da Ambima, que é a Agência Nacional de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, ao qual eu faço parte, que eu sou certificado como especialista de investimento, você tem uma aba lá, Ambima Educação. Você entra lá, tem cursos grátis. Lá você aprende o que é um fundo imobiliário, o que é um fundo de direitos creditórios, o que é um fundo de investimento, o que é uma ação, qual é a ética do profissional do mercado financeiro, qual é a ética do investidor. Então tem vários fundos. E detalhe, todos eles com carga horária e com certificado. Então se você está querendo estudar, melhorar o currículo, você tem lá uma série de cursos que você pode fazer. Então são os 3 sites que normalmente eu recomendo para os investidores. A outra situação que eu até falo, né, você tem que procurar um escritório de investimento ou uma corretora que também investe em educação. Tem várias corretoras que fazem isso, tá? E você tem que procurar um profissional também que invista nessa parte de educação, né? Pesado, um profissional que você sinta confiança. E isso também é uma coisa que eu sinto falta dos cursos de gestão, principalmente contabilidade, administração e economia, disciplinas voltadas para a educação financeira. Porque na contabilidade existe a parte de estudo chamado MEP, Método de Equivalência Patrimonial, onde a gente estuda os investimentos de grandes empresas dentro do mercado. Mas é uma coisa mais contábil, são os CPCs que regulam. Mas para a gente chegar ao ensinar isso ao aluno de contabilidade e a prática, nós precisamos também de profissionais da área, porque a contabilidade é débito e crédito. Mas sim, e como é que a gente vai direcionar isso para o investidor, para a empresa? Leitura de cenário, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Assim, está a morrer, né? A geração que não estudou porque precisava trabalhar para ajudar os pais, depois para realizar o sonho da casa própria, de sustentar a família. O que a nova geração pode aprender com as gerações mais antigas, no sentido de saber guardar hoje o seu dinheiro para colher lá na frente? Posso responder? Deve. Olha, É a geração de ferro, né? Sim, Eu sou dessa geração que você teve que estudar para trabalhar, para tentar mudar a realidade da tua vida, porque a tua vida tinha uma realidade que não era muito legal. Uma recomendação que eu daria para esse pessoal era ler um livro chamado assim, O Homem Mais Rico da Babilônia. Já li. Né? Leia esse livro, né? Por quê? De tudo que você guardar, você tem que tirar algo para você. Você tem que tirar algo. Qual é o princípio, professor? Se pague primeiro. Se pague primeiro. Então, o que acontece? O problema é que hoje a gente vê as pessoas assim, elas preferem pagar o banco, elas preferem pagar o cartão de crédito, elas preferem pagar a noitada toda semana, a festa toda semana, elas preferem pagar o ego, ter um carro mais caro do que ela pode sustentar, elas querem pagar o ego de ter uma casa mais cara do que ela quer sustentar. Ou seja, ninguém pensa, os jovens de hoje principalmente, não pensam que amanhã eles vão ter 50, 60, 70 anos, né?
Existe uma classe de profissionais, e agora eu vou ser bem direto, profissional de saúde. É uma classe aqui em Manaus ganha muito bem, mas pasmem, eu conheço profissionais de saúde que não se aposentam com 70 anos, não se aposentam com 80, estão trabalhando na ativa, conheço vários, não guardam nada, não investem em nada e não deixam nada para os seus herdeiros. Aí vem uma coisa contábil que é interessante. Qual? As pessoas gostam muito aqui em Manaus, as pessoas que têm grana, de investir em imóveis. Beleza, comprar imóvel, patrimônio. Só que as pessoas não ensinam educação financeira para os seus filhos. Qual é o primeiro erro? Quando esse cara morrer, ou esse chefe ou essa chefa de família, quando vinha a falecer, ela vai deixar um grande imobilizado para herdeiros que não souberam guardar dinheiro. Eu conheço um monte. Entendeu? E aí vai ter um problema. Qual é o problema? Você pode me corrigir se eu estiver errado, que isso é mais da tua área tributária. Eu tenho ICMD, Imposto sobre Causas Mortes, tá? Que eu vou ter que pagar lá 4%. Paga. 4% para transferir. A minha pergunta é, esse herdeiro, ele foi... Treinado, estudado. Ele foi orientado para isso? Certamente não. Com certeza não. Então esse é um ponto, né? O outro ponto, já voltando das pirâmides, pra gente não sair muito de lá, senão a gente vai acabar saindo, porque o assunto é muito interessante. Tem mais pergunta do público aqui, viu? As pirâmides, elas são criminosas, tá? É uma prática criminosa no Brasil e a gente tem duas leis que estão mudando o cenário. Uma é uma lei antiga, de 51, é a lei 1521, que trata a pirâmide financeira como crime de 6 meses até 2 anos de detenção. Só que tem um detalhe. Está tendo a CPI agora das pirâmides financeiras, tá? E junto com ela está tendo a Comissão de Segurança Pública, ao qual tem uma deputada, que se eu não me engano é a Soraya, deputada federal, que eles estão querendo aumentar essa pena para 8 anos. Então a pessoa que gere pirâmide financeira pode ter uma pena de 8 anos, pagar multa, apreender os seus bens, tá? Tem essa situação também, tá? Muito bem, gente. Rapidinho aqui, professor Carlos. Sim. Tem uma pergunta da Rose, tá? Ela está perguntando aqui se o mercado multinível, por exemplo, que é um mercado de cosméticos, né? Como, por exemplo, o mercado de cosméticos, pode ser considerado uma espécie de pirâmide também, visto que quem sempre ganha é quem está no topo. Marcela Rosário diz que o senhor é o melhor professor que ela já teve até agora. Olha, a pirâmide ela é disfarçada, tá? Ela é lobo em pele de cordeiro. Então ela pode ter vários tipos de espécie. Por exemplo, existe a espécie de dinheiro. Mas existe também de produtos de pirâmide. Eu não posso mencionar uma marca, mas acho que eu acredito que a maioria sabe quem é. Sim, qual é a marca. Sabemos. Os produtos são mais fáceis de retorno do que você colocar o dinheiro. Mas se caracteriza assim, tem vários tipos, e isso está se multiplicando, principalmente na nossa capital. Eu já tive aluno que dizia, poxa vida, Entendeu? eu não aguento mais de tanto produto de cosmético em casa, assim, saída, né? Perfeitamente. Por quê? Porque ele é obrigado a comprar e ele tem que revender. Queira ou não queira, é uma pirâmide. Porque quem está no topo é que está recebendo todos o restante da pirâmide. Então, existem vários tipos de pirâmides, como é que eu digo? Vários tipos de espécies. E é sutil, parece que vai se criando uma inteligência, né? Para envolver as pessoas. Outra coisa que também faz parte da pirâmide, do mundo da pirâmide, as criptomoedas. Sim. As criptomoedas, quando começou em 2015, ou até antes, quem colocou isso, o dinheiro eletrônico, como falam, quando a internet começou, principalmente no Brasil, eu falo isso, né? Eu tenho conhecimento de causa no nosso país, né? Várias, principalmente no eixo do Sudeste, principalmente ali naquele eixo Sul e Sudeste, né? Ganharam rios de dinheiro com criptomoedas. Só que criptomoeda só está sendo regulamentado hoje. E o Banco Central dormiu no ponto.
né? A lei é 14.400, deixa eu ver aqui, 14.478 de 2022. É 14.478 mesmo. 2022. Então, como eu falo, bato na tecla mais uma vez. A educação financeira, ela tem que ser partido, não é só para quem tem nível superior, é para quem quer realmente aprender a mexer com dinheiro. É importantíssimo. Muito bem, vamos fazer só um intervalinho. Nosso produtor aqui está aflito. A gente volta já. Por favor, Alex. Vamos fazer, né, uma pequena pausa para o Minuto News, mas voltamos já já com o nosso último bloco. O que você está achando do nosso tema de hoje? Vai lá no nosso Insta, comenta e compartilha com a gente. Aproveita para seguir o nosso Instagram, @Rios do Conhecimento. Voltamos já já. Rios de Conhecimento. Confira a sua sintonia. Esta é a ZYS. Ligando todo o Amazonas. Rios FM. Conheça o Jornal da Rios, o programa matinal de notícias da Rios 95,7. Cristóvão Nonato e Rosali Pinheiro levam até você as informações mais atuais e relevantes. Fique por dentro de tudo que está rolando na cidade em tempo real e acompanhe entrevistas exclusivas com personalidades de destaque em nossa região. O Jornal da Rios é o seu programa matinal com muitas notícias, análise e entrevistas de qualidade. Sintonize no Jornal da Rios de segunda a sexta-feira, das 6 horas às 9, aos sábados de 6 às 8 horas e aos domingos, das 7 horas às 7h30, na Rios 95,7. Oi, meus amores, eu sou Suelen Gonzaga, apresentadora do De Boa aqui da Rios FM, um programa que tem a melhor playlist do seu rádio. Todos os dias de segunda a sexta-feira, de 14 às 17 horas, a gente se encontra para ficar de boa aqui na 95,7. Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. E vem cair no tema dele. E hoje a noite é nossa e hoje Fala galera, tudo bem? Você já sabe que aqui na 95,7 tem um programa voltado para o esporte? Não? Então olha só, vou te fazer o convite. Todos os dias, a partir de 1h da tarde, aqui na 95,7, tem o seu Esporte Rios, ligando você a todos os esportes aqui no Amazonas e no mundo. Esporte Rios! Olá pessoal, tudo bem? Por aqui é Matheus Arruda e é o seguinte, todos os dias de 9 da manhã até o meio-dia, de segunda a sábado, nós dois temos um encontro marcado, sim, com o nosso programa Omelete Show, uma junção de tudo, um pouco de tudo do dial do seu rádio em 95,7. Não esqueça, viu? Prêmios, promoções, tem o nosso horóscopo, tem fofoca, tem notícia, as melhores músicas das rádios mundiais e, lógico, você participando junto com a gente, faturando prêmios incríveis. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso último bloco, passou voando, do programa Rios do Conhecimento. Hoje a gente fala sobre pirâmide financeira e investimento, né? E iniciando esse último bloco, tem uma pergunta do Thomas Gondim, ele é aluno do ensino médio, tem 17 anos, e ele tem um projeto que investiu a grana dele, o dinheiro dele, na compra de um videogame. O videogame custa R$ 2.600, né? Já fez algumas pesquisas, ele tem guardados aí R$ 1.200. A pergunta dele, né, que é a mesadinha que ele ganha lá dos pais, a pergunta dele, ele deve investir esses R$ 1.200, ele compra, ele aguarda um pouquinho, porque ele está com muita vontade de comprar esse sonho de consumo dele. Qual é a orientação? Bom, a orientação que eu dava para ele, espera. Primeiro porque 2024 é o ano da tecnologia, então todos os consoles que você imagina vão mudar em 2024. Eu sei disso porque eu sou gamer também, tá?
Eu também sou gamer, tá? Então o que acontece? Somos gamers. Tentação de comprar um Xbox, né? Vai mudar Xbox, vai vir uma nova geração de Xbox, vai vir uma nova geração de PS5 e vai vir um novo Nintendo Switch no Switch 2. Então, o meu conselho que eu dou para ele é o seguinte, né? Guarde seu dinheiro, aplica, né? Como é um dinheiro de curto prazo, investimentos conservadores, um CDBzinho já é o suficiente para ele, né? E continua aportando recursos para ele conseguir chegar nesse patamar, tá? Eu achei interessante porque a gente não vê hoje uma pessoa dizendo assim, eu vou guardar para comprar. Normalmente a pessoa vai lá e usa o cartão de crédito. Ou normalmente as pessoas se endividam, pega dinheiro emprestado com alguém, mas é muito raro você ver alguém guardar para comprar. Isso já é por si só, já é um sinal de muita inteligência, muita maturidade para uma pessoa que está no ensino médio. E eu vou elogiar esse menino porque tem pessoas que têm 40, 50 anos que não têm esse tipo de maturidade. Tá vendo aí? Olha, ganhou uma estrelinha, né? Tem uma pergunta aqui do professor Matheus que ele diz o seguinte, que é importante, né, além da gente falar sobre a educação financeira do indivíduo, né, a gente tem que considerar também o papel do governo, né, segundo ele, que tem dificuldade de expandir uma base monetária, né, que acaba desvalorizando a moeda. Porque diz assim, porque se a gente fala de educação financeira, a impressão que dá é que só a pessoa que não sabe se organizar. E ele cita a questão da inflação, que ele diz que não é um problema do governo atual, mas dos governos de uma maneira geral, né? E ele diz assim, sempre que o Tesouro Direto estiver, né, lá em cima, bombando em retorno, isso significa que o governo está se endividando, pois o Tesouro Direto são títulos de dívida pública. Hoje, infelizmente, é melhor investir no endividamento do governo, TD, do que no setor produtivo, pois ele rende mais de forma fixa do que a Bolsa de Fundos Imobiliários. Ele fez a liçãozinha dele de casa, né? Depende. Como que a gente pode responder aí essa questão? Olha, para responder esse nosso professor, eu tenho que olhar a visão econômica do país hoje. Como é que está o Brasil hoje? O Brasil começou com um superávit de 54 bilhões de reais no início do ano e hoje a gente está com um déficit de mais de 170 bilhões de reais. Já começa aí. O endividamento público do Brasil era de 70%, foi para 78% e vai aumentar mais, né? Porque nós pegamos 1 bilhão emprestado do BRICS, né, através de para injeção do BNDES, né? O BNDES vai começar a injetar dinheiro em países aqui amigáveis do Brasil e nós vamos ter também injeção em empresas, né? Para o investidor, né, padrão, né, moderado, né? Porque o título de inflação ele não é recomendado para investidor conservador, tá? Inflação ela tem variação. Então tem meses que vão ter ganhos positivos e meses que vão ter ganhos negativos. A inflação ela pode ser recessiva, tá? Mas hoje, com a visão que a gente está tendo, a gente vai ter um crescimento de inflação, né, já é esperado. E esse crescimento de inflação vai ser atrelado também com um mais aporte do governo em relação à impressão de títulos públicos. Primeiro porque o governo por si só, o governo de todo mundo, ele é devedor. Ele precisa pegar dinheiro no mercado, ele pega dinheiro com os investidores, paga um prêmio de risco para poder investir em áreas que são necessárias para o país andar, principalmente infraestrutura, saúde, educação, moradia, etc. Então, o Tesouro Direto, dependendo de uma ótica de um investidor, sim, ele pode ser um grande investimento, tá? Mas se você é um investidor que tem propensão a risco, existem investimentos que podem dar muito mais do que isso, né? Mas assim, como eu te falei, cada caso é um caso. Por exemplo, um remédio que é receitado por Paulo, ele é diferente do remédio que é receitado por Carlos. Meu organismo, ele vai se adequar de um jeito para o Carlos para outro. Então, por exemplo, uma pessoa dizer bem assim, não, eu vou investir em Tesouro Direto, que é 100% beleza? Não. Depende muito do perfil. Então, se você tem um perfil moderado, ótimo, você está dentro da linha. Você está dentro da linha. Se você tem um perfil conservador, o cara de perfil conservador vai ter um momento que ele vai se assustar com a volatilidade do Tesouro Direto. Porque pode ser negativo. Vou dar um exemplo. Ano de 2012, teve Tesouro Direto que estava pagando 33%. Estava top, bonito.
Ano de 2014, quando a nossa Selic subiu quase 17%, tem gente que não lembra disso, mas a nossa Selic subiu quase 17%, nós temos um comparativo. Quando a Selic ela sobe, ela é inversamente proporcional ao IPCA, que é o nosso índice de inflação. Isso, que então, é o que mede. Então nós temos uma correlação negativa. Então, se a Selic sobe, a tendência do IPCA é cair, porque eu vou estar deixando o custo de dinheiro mais caro no Brasil, e aí outros ativos se tornam interessantes. Selic alta, o que é interessante? CDB, letra financeira do Tesouro, fundos DI, fundos de renda fixa. Quando a Selic cai, existem outras pontas que podem ser interessantes. Qual? Inflação, mas no longo prazo, não no curto prazo. A inflação tem que ser pensado acima de 5 anos. Tá? E existe a Bolsa. E a Bolsa também. Não tenta pensar em Bolsa de Valores para 2, 3 meses. Que tu vai ficar ali chorando. Bolsa de Valores é longo prazo. E detalhe, longo prazo. São investimentos. E case com ela. E outra assim, são investimentos que não são para qualquer tipo de pessoa. Não, assim, Paulo, não é para qualquer tipo de pessoa porque é caro. Não, existem ações na Bolsa que é R$4 de empresas muito boas, entendeu? Mas é o apetite de risco. Nem todo mundo tem esse apetite de risco. Então, cada pessoa é um caso a ser tratado separadamente. É um case de estudo. É um mundo, né? Por exemplo, tu não vai investir assim a sua sem conhecimento, porque só base, só dados, isso não vai te dar segurança nenhuma. E detalhe, eu vou contar uma outra historinha. O país, às vezes, ele pode estar muito ruim e os investimentos podem ser muito bons. E às vezes os investimentos podem estar muito bons e um determinado país está muito ruim. Às vezes até a notícia ela não é suficiente para você fazer uma tomada de decisão. Olha, todo mundo estava... O processo realmente, né, que exige estudo, não é algo que está assim, à vista às vezes. Perfeitamente. Olha só, o dólar. O dólar alto é bom ou ruim para o Brasil? Depende, né? Hein? Para quem? De quem que a gente está falando? Nós acabamos de falar agora de balança comercial. Sim. O dólar alto, balança comercial para a gente é ótimo. Porque o Brasil exporta. Sim, somos exportadores. Somos exportadores. O agronegócio representa 98% da balança comercial. Nós somos superavitários. Superavitários. E é uma coisa que isso que eu falo, que falta, né? Falta mais conhecimento, falta mais investimentos para, quer dizer, são agronegócios que isso dá retorno. Muito bem. Estamos quase finalizando. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês dois. Um estagiário que ganha menos que um salário, que paga sua faculdade, tem alguma forma de guardar uma quantia para realizar um sonho? Se é possível, quanto seria o valor? Eu acho que antes de pensar em valor, devem ser analisados os custos. Quanto que esse estagiário ele custa, ou seja, quanto que ele precisa para manter aquela estrutura mensal dele. Depois disso, a gente faz uma separação do que ele pode guardar. Porque às vezes é muito relativo. Por exemplo, existem pessoas que conseguem guardar 10% do que ganha. Existem pessoas que guardam 30%. Existem pessoas que só conseguem guardar 5%, 1% do que ganha. Então é muito relativo essa pergunta. Mas assim, a primeira dica que eu daria no planejamento financeiro é receitas e despesas. Contabilidade básica. Ou seja, quais são as minhas entradas, quais são as minhas saídas. Das minhas saídas, o que eu posso eliminar que é supérfluo? Que não seja custo fixo. Que não seja custo fixo. Que não é uma coisa que eu posso, assim, eliminar porque não é obrigatório. Não é operacional, não é o dia a dia. Isso que se você conseguir eliminar de essencial, tu guarda. Tu já ganha, isso. Eu ia falar a mesma coisa. Faço das tuas palavras as minhas. Pra gente se manter hoje, eu fui estagiário, só que eu tenho, como o Paulo falou. Que família tu és? Se tu é uma família que tu trabalha para comer, é diferente. É muito diferente. É verdade. Se tu é uma família que consegue trabalhar, comer e estudar, tu é um felizardo. Com verdade, certeza. Você é um privilegiado. É um privilegiado. Porque olha assim, eu falo né? hoje... Com certeza. Porque eu fui estagiário e guardei dinheiro. Por quê? Porque eu tinha uma estrutura familiar. Eu não pagava aluguel, comida de graça, vestuário, andava de carro. Então, como ele falou, depende. Tudo depende. Porque, por exemplo, no caso dele, essa situação. No meu caso, vim numa família de baixa renda. Aí eu tive que ajudar em casa, complementar a alimentação, transporte. Quando eu era estagiário, eu não conseguia guardar nada, entendeu?
Eu só consegui guardar quando, à medida que eu fui terminando a faculdade, fui crescendo na empresa, e aí a gente foi conseguindo guardar um valor, né? Depende muito da realidade de cada pessoa, assim. Mas assim, o que eu digo? Não se sinta frustrado por você não conseguir hoje. Sempre mantenha o desejo de guardar. Sempre mantenha o desejo de ter alguma coisa guardada. Um dia você vai conseguir, pode ter certeza. Só não desista. Vamos lá. Poxa, gente, olha que programa produtivo. Voou o tempo aqui, muitas perguntas. A gente está terminando, mas obrigada pela participação de vocês. Foi muito produtivo, proveitoso. Com certeza saímos um pouco mais, né, preocupados aí com a questão financeira hoje. É isso, Alex? Com certeza. Então, ouvintes, telespectadores do YouTube, não esqueça do nosso encontro de todas as quartas-feiras. Na produção de hoje temos Júnior Almeida, reportagem do meu querido Cleuton Souza, o Ellison Nascimento comandou a operação de VMix e operação de áudio e sonoplastia foi do Deilson Gomes. Na apresentação, minha queridíssima Tânia Brandão e Alex Bucão. Na direção geral é Leila Runize, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro. O Rios do Conhecimento fica por aqui, né? Que é uma produção da Agência Comunica. Continue na Rádio Rios e até a semana que vem. E faça boas escolhas, viu? Não caia nas tentações, guarde seu dinheiro suado. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Rios de Conhecimento.